Olá, o tema de hoje é a religião do não, que é um problema muito sério nas igrejas evangélicas. A religião baseada no não. Hoje não temos Alice aqui, infelizmente, por questões de conflito de agenda, mas na próxima edição da nossa live ela estará presente. Mas antes de começar a falar sobre a religião do não, solta a vinheta. Como eu disse, o tema de hoje é a religião do não. E eu quero explicar para você por que é preciso ter cuidado com essa religião. Qual é o problema que esse tipo de abordagem religiosa traz para o cristão? Vamos lá. É muito comum a gente encontrar nas igrejas frases do tipo: você não pode fazer isso porque é pecado, ou você vai para o inferno se fizer aquilo, e assim por diante. É uma coisa que a gente ouve com enorme frequência nas igrejas. E não parte só dos pastores, que são as lideranças religiosas, parte também de outros membros da igreja, que parece que acham que é seu papel ficar controlando a vida das outras pessoas. Então, é comum a gente ouvir esse tipo de coisa. E isso é muito problemático. É isso que eu apelidei a religião do não. Esse fato de haver um controle permanente sobre o comportamento das pessoas em muitas igrejas evangélicas. Não são todas, é claro que não. Eu mesmo frequento uma que não é assim. Mas há muitas igrejas em que o controle sobre o comportamento das pessoas é total. E aí eu faço a pergunta: será que essa é a religião desejada por Jesus? E a minha resposta é não. Um não sonoro, um não grande. E como é que eu sei disso? Jesus nunca se preocupou em estabelecer um esquema para controlar a vida das pessoas. Quando pediram para ele, Jesus, resumir os mandamentos, ele deu 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Essas são regras de comportamento bem gerais, que requerem um monte de raciocínio e avaliação para serem aplicadas na prática. Por exemplo, ame ao próximo como a ti mesmo pode ser entendido: trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Repare, eu tenho que pensar no mandamento, avaliar o que Jesus quis dizer, entender o sentido e organizar as ideias de maneira que elas possam ser usadas no dia de hoje. Jesus não ficou dando mandamentos: não faça isso, não faça aquilo, não vá aqui, não vá ali, não coma isso, não tenha essa atitude. Não era o papel dele. Ele não fazia isso, porque ele não acreditava nesse tipo de religião. E quando faziam perguntas mais específicas para ele respondia de uma forma muito interessante. Eu vou dar um exemplo que está lá em Lucas 10, 30 a 37. Ele tinha dado o mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. E aí chegaram para ele e perguntaram: Jesus, mas quem é o meu próximo? Repare, ele podia ter dado um monte de regras. O próximo é aquele que anda a menos de 100 metros de você. O próximo é quem você encontra de manhã, de tarde, de noite. O próximo é aquele que fala com você. Sei lá, ele podia ter criado uma série de regras, mas ele não fez isso. Como é que ele explicou quem era o próximo? Ele contou uma parábola. A parábola do bom samaritano, que é aquela parábola em que um judeu é agredido por ladrões, salteadores, na estrada de Jerusalém para Jericó, e é deixado à beira da estrada morto. E quem cuida dele é um samaritano que era um membro de um povo, os samaritanos, que era rival dos judeus.
E ele usa a parábola do bom samaritano para explicar quem é o próximo. Ele não dá regras, ele conta uma história, ele dá um exemplo, ele dá um testemunho de como a coisa deveria funcionar. Isso quer dizer que o que Jesus está nos ensinando aqui é que a melhor forma de ensinar as pessoas, de dizer para elas o que fazer, é dar o bom exemplo. Não só o exemplo da própria pessoa que está ensinando, tanto assim que Jesus levou os apóstolos para viver com eles, viveram com Jesus cerca de 3 anos. Então, ele deu o exemplo do que era certo e errado vivendo, mas também através de exemplos de bom comportamento que a gente conta. Isso é muito mais efetivo do que ficar dando regra. Não faça isso, não faça aquilo, não use roupa assim, não use roupa assada, não pode pintar a cara com maquiagem, não pode isso, não pode dançar, não pode ouvir música tal. Essa não é a religião de Jesus. E Jesus não achava que a vontade de Deus deva ser imposta de fora para dentro, ou seja, através de regras que são impostas às pessoas e são cobradas das pessoas. Jesus defendia uma mudança de dentro para fora, ele defendia uma mudança do íntimo da pessoa, da maneira da pessoa ver e sentir a vida. É o que ele chamou de novo nascimento. Ele disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, trabalhando na nossa vida, faz com que a gente mude, com que a gente passe a se comportar de outra maneira. Outro dia eu estava vendo o depoimento de um homem de 40 anos que ele estava dizendo: hoje eu tenho uma visão diferente sobre uma série de coisas do que eu tinha aos 20. Houve o amadurecimento, é claro, é uma mudança interior, mas também houve a ação de Deus, do Espírito Santo, na vida desse homem. E ele evoluiu. Uma série de coisas que ele antes achava absolutamente razoáveis, ele hoje olha e diz: não, isso não é uma coisa razoável para um cristão fazer. Então, a religião de Jesus não é uma religião das regras, é uma religião da mudança interior. O comportamento correto, ele vem de uma mudança no interior, do novo nascimento. E isso começa na conversão. Por isso que a gente diz que o cristianismo é uma caminhada, porque a pessoa se converte e depois ela tem que ir mudando, ela tem que ir se santificando, ou seja, ficando mais próxima daquilo que Jesus deseja que ela venha a ser. É um processo. E o apóstolo Paulo disse que as leis não seriam necessárias se as pessoas mudassem de fato, pois a consciência das pessoas seria um guia confiável para elas. Ou seja, a consciência da pessoa, do cristão verdadeiro, junto com o Espírito Santo, que aponta quando a coisa não está legal, seria suficiente, não precisaria ter lei nenhuma. A consciência das pessoas faria o trabalho. As leis existem porque, infelizmente, as pessoas, exceto em algumas situações, não estão nesse estágio do seu desenvolvimento espiritual. Mas por que, então, alguns líderes cristãos, algumas comunidades cristãs querem tanto controlar a vida das pessoas, chegando a grandes exageros? Tem comunidades que dizem como a pessoa tem que se vestir, com quem a pessoa pode ou não pode falar, que programa de televisão ela pode assistir, aonde ela pode ir, que música ela pode ouvir, e assim por diante. A vida é totalmente controlada. Por que isso acontece? Se não foi isso que Jesus defendeu, não foi esse o exemplo que ele deu, a religião dos apóstolos, que, conforme o Ato dos Apóstolos diz, e as cartas de Paulo falam, não é uma religião assim. Por quê? Há duas grandes razões. A primeira é que os líderes ficam mais poderosos. Porque é muito mais fácil liderar uma comunidade cujo comportamento seja controlado
por regras pré-definidas. E atenção, quem define as regras, quem estabelece as regras, quem é? Os líderes. Eles dizem o que é certo e errado. Eu me lembro uma vez, um rapaz que estava se formando pastor, ele veio conversar comigo e veio com essa história. Não pode fazer isso. Eu disse para ele, onde é que está na Bíblia que não pode fazer isso? Aí ele citou a célebre frase, fujam da semelhança do mal, ou fujam daquilo que parece ser mal. Aí eu disse para ele, mas quem diz que tal coisa é o mal? E aí ele engasgou, porque ele estava dizendo que aquela coisa era o mal. Por exemplo, não pode dançar. Por quê? Fujam da aparência do mal. Mas quem diz que dançar é a aparência do mal? Alguém que está estabelecendo essa regra. Porque na Bíblia, em lugar nenhum, diz que dançar é a aparência do mal. Se você lembrar que Davi dançou nu na frente da Arca da Aliança, você vai ver que a coisa não é bem assim. Então, esses líderes fazem as regras, fazem as leis de acordo com a cabeça deles. E aí, de certa forma, escravizam, entre aspas, as pessoas, porque elas ficam obrigadas a cumprir aquilo. E não tem nada para debater. Eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com um pastor que era contra a árvore de Natal e coisas assim. Aí eu disse, ok, vamos então fazer uma grande conversa para discutir sobre essa questão, que eu quero que você me mostre onde na Bíblia está que não pode árvore de Natal e coisas assim. Não, vamos fazer. Nunca chamou para conversa. Nunca veio conversar. Nunca veio debater as ideias. Ele proibia, mas ele não discutia por que proibia. Ele se arrogava no direito de impor essa regra sobre as pessoas. Se ele até dissesse, olha, meu irmão, há pessoas aqui na comunidade que têm dificuldade com a árvore de Natal. Então, por amor a essas pessoas, como a Paulo disse, vamos evitar a árvore de Natal para que elas não se sintam com dificuldade de frequentar a nossa comunidade. Eu aceito um argumento desse. Você não faz por amor ao outro, não por dizer que é errado e é pecado. Mas se você diz que é errado e é pecado, você tem que mostrar e provar que é errado e é pecado. Mas não é o que esses líderes fazem. Eles fazem, impõem as regras, porque é mais fácil de controlar a comunidade, e eles passam a dizer o que é certo e é o que é errado. E quando eles dizem o que é certo e o que é errado, eles têm mais poder. Eles mandam mais. Eles controlam mais. E isso é muito ruim. Porque a religião cristã não é uma religião que defende esta linha. Jesus não defendia essa linha. Paulo não defendia essa linha. Não é uma religião para empoderar os líderes. É uma religião, como Jesus disse, eu vim para libertar os cativos. O cristão é para ser libertado do pecado, de uma série de coisas. E o liberto tem poder. O escravo não tem poder, mas quando ele é libertado, ele adquire poder. E é isso que Jesus disse quando ele pregou na sinagoga de Nazaré. Eu vim para libertar os cativos. A segunda razão porque essas pessoas defendem tanto a religião do não é que mandamentos negativos, ou seja, mandamentos que são baseados no não. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Esse tipo de mandamentos são mais fáceis de entender e são muito mais fáceis de obedecer. Basta não fazer aquilo que está proibido. Então, o mandamento de não roubar. Se eu não roubar, basta eu não roubar, que eu já cumpri o mandamento. Mandamentos positivos do tipo guarde o sábado, honre seu pai e a sua mãe, ame o próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Repara, não falei não. Não tem a palavra não em nenhum desses mandamentos. São mandamentos positivos. Eles obrigam as pessoas a pensar. E as pessoas têm dificuldade de entender e cumprir mandamentos positivos.
elas ficam pensando: será que eu já cumpri? Será que eu já fiz o bastante? Será que isso pode? Será que aquilo não pode? Elas têm dificuldade. As pessoas muitas vezes gostam de regras prontas, regras do tipo: não faça isso, não faça aquilo. Não por acaso, no tempo de Jesus, o mandamento de respeitar o sábado, que é um mandamento positivo, guarde o sábado, é positivo, foi transformado em quase 100 pequenos mandamentos negativos. Não pode andar mais do que tantos quilômetros, não pode cozinhar, não pode olhar no espelho, não pode ganhar dinheiro, não pode isso, não pode. Um mandamento positivo foi transformado em dezenas e dezenas de mandamentos negativos. Por quê? Porque as pessoas tinham dificuldade de entender aquilo que era necessário para guardar o sábado. E Jesus veio e explicou com muita clareza. Ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que ele quis dizer isso? O sábado foi feito para dar para o ser humano um dia de descanso, de lazer com a família, para ele poder adorar a Deus, para ele poder usar da sua criatividade e não virar um animal de carga, que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o sábado foi feito para o homem, o sábado é uma bênção para o homem. Se você entende isso, fica fácil guardar o sábado. Mas é preciso pensar sobre o mandamento, sobre o mandamento positivo. Não, as pessoas preferem um monte de mandamentos negativos. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Isso não pode, isso não pode, não pode, não pode, não pode. Então, as pessoas também ajudam os líderes religiosos, porque elas preferem uma montanha de mandamentos negativos do que um mandamento positivo, que elas vão ter que entender o espírito da coisa e vão ter que testar os limites, vão ter que entender aquilo que parece certo, o que parece errado, em termos dos ensinamentos que receberam. Então, essas são as duas grandes razões pelas quais os mandamentos a religião do não, ela é tão mais forte, ela é tão mais presente, porque dá poder aos líderes, dá poder àqueles que definem o que é certo e errado, e também porque as pessoas sentem conforto, de alguma maneira, em ficar atendendo mandamentos negativos, porque elas sabem melhor onde elas estão, mesmo que elas se sintam aprisionadas, mesmo que elas se sintam desconfortáveis com um monte de regras, mas elas mais ou menos sabem onde estão. Conclusão: as pessoas, logo depois de se converterem, precisam passar por um discipulado. Então, você vê, a pessoa se converte, vai lá na frente da igreja, aceitou Jesus, todo mundo aplaude, a pessoa chora, etc. Isso é lindo, mas isso é só o começo. Isso é só o início daquilo que vai acontecer com ela. Ela vai ter que aprender toda a doutrina cristã, ela vai ter que entender qual é o papel de Jesus Cristo, qual é o papel do Espírito Santo, o que é certo, o que é errado, como o Jesus ensinou, o que Jesus disse para a gente, e assim por diante. Então, ela vai ter que até aprender como evitar os seus pecados de estimação, porque, não se iludam, os seres humanos costumam ter pecados de estimação, pecados que eles não querem abandonar. Então, elas precisam passar pelo discipulado. Agora, esse discipulado não é uma coisa que ela vai ter que viver sempre, ela vai ter que estudar a Bíblia sempre, conhecer sempre. Nesse sentido, vai ser ao longo da vida espiritual toda. Mas essa fase de estabelecer as bases, as regras de fé, etc., isso acontece no discipulado inicial, no começo da vida do cristão, depois que a pessoa se converte. Então, até que ela é educada, que ela aprende essas coisas básicas, e aí ela passa a viver
a vida cristã, a entender os limites, a aprender, a conversar com outras pessoas, a dar a sua contribuição, nesse começo ela passa pelo discipulado. Então, ela vai ter uma série de coisas, uma série de informações vão ser dadas para ela, mas depois ela tem que bater as asas e seguir sozinho. E isso é muito parecido com o que a gente faz com as crianças. As crianças, enquanto pequenas, ou até, digamos, adolescência, elas têm que ser educadas, elas têm que ser ensinadas o que é certo, o que é errado, como se comportar, o que é esperado delas, o que vai dar bom resultado, o que não vai dar bom resultado. Mas depois, elas têm que aprender a seguir pela vida, sozinhas, a fazer tomar suas decisões, fazer os seus caminhos com base no seu melhor juízo. Os pais não vão junto das crianças, dos adolescentes, para todos os lugares. Eles vão ter que ensinar e, à medida que elas vão ficando independentes, cada vez mais, elas vão ter que aprender a fazer os seus caminhos, seguir a sua própria cabeça com base naquilo que aprenderam. A mesma coisa no cristianismo. O processo de discipulado inicial é fundamental, vem logo depois da conversão, mas isso não pode ficar a vida inteira. A pessoa perguntando para o pastor a cada coisa que vai fazer e o pastor dizendo para a pessoa cada coisa que ela vai fazer ou não. Isso é um período, é um discipulado, é um momento em que a pessoa está sendo educada na fé cristã, como acontece com as crianças. A pessoa tem um período, a criança, o adolescente tem um período de aprendizado, depois ela segue por conta própria. Bom, eu acho que deu para você já entender o que eu quero dizer com a religião do não. E o perigo da religião do não. O perigo da escravização das pessoas por líderes religiosos, que até podem ser bem intencionados, mas acabam mantendo os crentes, as pessoas que frequentam as suas igrejas, dependentes deles para tudo. É como um pai e uma mãe que, bem intencionadamente, infantilizam os filhos. Os filhos demoram a crescer, demoram a seguir pela vida, a entender os seus caminhos, a se transformar em adultos plenos. Infelizmente, também há muitos casos de líderes que fazem isso com intenções espúrias, com intenções de tirar proveito material e outro tipo de coisa. Por quê? Porque, ao controlar a vida das pessoas, torna as pessoas mais dóceis à vontade dele ou dela, líder religioso. Essa religião do não, ela é muito ruim. É uma religião que não deveria existir no cristianismo, porque Jesus não lidou bem com isso, ele não gostava disso. Os fariseus, na época de Jesus, tinham muito esse tipo de princípio, uma religião cheia de regras. E Jesus disse para eles que eles eram hipócritas, que a religião, que eles não entravam no céu e não deixavam os outros entrarem, porque ficavam manipulando as coisas, as ideias, os ensinamentos. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que ele nos pediu para fazer. E não foi isso que ele deu como exemplo na sua vida. O apóstolo Paulo, que é a segunda grande figura do cristianismo no Novo Testamento, idem. Ele chegou a dizer que se as pessoas tivessem as suas consciências devidamente convertidas, ensinadas, etc., as leis não seriam necessárias, que as pessoas naturalmente fariam aquilo que é certo. Então, cuidado com isso. Se você encontrar uma igreja, se você estiver frequentando uma igreja em que todo o tempo ficam estabelecendo as regras para você, ficam pressionando você a cumprir essas regras, tomando conta do seu comportamento, toda hora dizendo que você vai para o inferno, que isso, que aquilo, essa igreja vive a religião do não. Essa não é uma boa igreja para você. Procure uma igreja onde você seja ensinado ou ensinada a fazer aquilo que é certo, segundo o que a Bíblia fala.
segundo o que a Bíblia estabelece, que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé. Mas, a partir desses ensinamentos, você é deixado para seguir as suas experiências de vida, orando, consultando o Espírito Santo, eventualmente pedindo um conselho ao pastor, a um irmão ou uma irmã mais experiente, não há nada de errado nisso. Mas tendo liberdade para escolher o seu caminho, porque para isso Deus te deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa orar, você precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo ensina, mas uma religião que te escraviza, uma religião que fica todo o tempo te controlando, te dizendo o que é certo e o que é errado, a partir da cabeça daquele ou daquela que lidera a igreja, não está certo. Não é isso que Jesus falou, não é isso que é o cristianismo verdadeiro. Portanto, cuidado com a religião do não. Procure estar e professar a sua fé numa comunidade onde você tenha liberdade para exercer o seu julgamento, a sua avaliação, a partir de um entendimento sadio e construtivo dos ensinamentos da Bíblia, que essa é a maneira como o cristão ou a cristã precisa levar a sua vida espiritual. Se você gostou deste vídeo, desta live, deixe o seu like, nos recomende para amigos, familiares, porque o nosso trabalho aqui só pensa em divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, divulgar aquilo que ele ensinou, para que mais e mais pessoas possam seguir por esse caminho. Agradeço a sua audiência, a sua presença aqui conosco e que Deus abençoe a sua vida, que ele ilumine os seus caminhos e que ele te dê a paz. Tchau, tchau.